Olá, eu sou o Gustavo Fonseca e se você tiver qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Quero ouvir a sua opinião. Multa NIC. Descubra agora como recorrer. Você gerencia uma frota de veículos e está com problemas de multa NIC? Segundo estimativas, o número de veículos registrados por pessoa jurídica no país, autuados pelos órgãos de fiscalização, não é pequeno. Para você ter uma ideia, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, os motoristas profissionais foram os mais multados no trânsito em 2018. Você imagina qual multa era mais aplicada nestes casos? Se você arriscou e respondeu a multa NIC, saiba que você acertou. Conforme notícia publicada no Campo Grande News, esse tipo de multa chegou ao número de 19.432 autuações. É fácil perceber que todo gerenciador de veículos deve estar atento à sua frota para que a empresa não tenha prejuízos em decorrência de multas de trânsito. Até mesmo porque os motoristas profissionais que utilizam veículos de empresas diariamente estão mais propensos a serem multados. Portanto, é importante que as empresas estejam atentas, orientando os motoristas em relação à importância de ter cuidado e estar sempre atentos às regras de trânsito. Se você gostou do conteúdo até aqui, se inscreve no canal e deixa um comentário. Dessa forma, você que controla a frota da empresa poderá chamar a atenção de seus colaboradores para a segurança no trânsito. E falar também sobre os prejuízos causados à empresa toda vez que ela precisa responder por uma autuação de trânsito causada pelos motoristas que realizam os serviços. Mas para isso, você deverá saber de maneira clara como acontece esse tipo de penalidade no Brasil. Nesse vídeo, eu vou apresentar para você como evitar ter prejuízos com a multa NIC. Eu vou ensinar como o cálculo de multa NIC é realizado para que você entenda como é importante resolver este tipo de problema assim que tiver conhecimento da notificação. Você também ficará sabendo como agir ao receber essas multas de trânsito. Já pensou em recorrer das multas recebidas? Saiba que muitas empresas optam pelo recurso. Eu mesmo já ajudei muitas delas. Entenda como acontece a indicação de condutor quando o veículo da empresa é multado. Quando um veículo registrado em nome de pessoa física é autuado, o CTB determina que o proprietário seja informado pelo órgão de trânsito se não tem ocorrido flagrante. Com isso, o proprietário poderá indicar o real condutor, uma vez que não tenha sido ele o motorista que estava conduzindo o veículo no momento da autuação. Essa permissão não é obrigatória. Caso o proprietário do veículo não tenha sido o motorista responsável por cometer a infração, mas não informe ao órgão, não sofrerá nenhuma penalidade além da já prevista. Portanto, caso perca o prazo de indicação, o proprietário deverá apenas pagar a multa de trânsito e receber os pontos em sua habilitação. Mas isso não acontece no caso de veículos registrados em nome de pessoa jurídica. Isso porque, como você sabe, pessoa jurídica não possui CNH. Portanto, por mais que pague a multa de trânsito, não será possível que o órgão penalize o responsável de acordo com o CTB. Portanto, no caso de pessoa jurídica, a indicação de condutor não é uma possibilidade, mas uma obrigação. Caso você, como gestor, não informe quem era o motorista que conduzia o veículo de sua frota no momento do flagrante, a empresa receberá punições severas. Muitas empresas ainda sofrem com essas punições, pois não sabem que a legislação passou a penalizar as empresas nesses casos. Até pouco tempo atrás, não havia essa cobrança,
o que permitia que os gestores de frotas fizessem apenas acordos com os motoristas. Muitas empresas cobravam dos colaboradores o valor da multa, mas não indicavam o condutor, evitando que os pontos fossem para a CNH do motorista. Entretanto, o CONTRAN, em 2017, decidiu que regulamentaria os procedimentos de penalidade à pessoa jurídica. Na Resolução 710, o CONTRAN deixou bem claro que a mudança ocorreu para que as determinações do CTB fossem garantidas ao condutor. Conforme o Conselho, quando o motorista não era informado ao órgão, a segurança no trânsito era colocada em risco. A partir de então, todo gestor passou a ter que deixar claro aos colaboradores que, em caso de infração de trânsito, o motorista deverá receber os pontos em sua habilitação. Caso isso não aconteça, a empresa deverá arcar com a multa NIC. O que é multa NIC? Pois bem, sempre que a pessoa jurídica não indica quem conduziu o veículo no momento da autuação, ela deverá ser penalizada de maneira severa. Isso foi possível após a Resolução 710 do CONTRAN. A legislação buscava uma medida para que as empresas pudessem controlar com mais rigor os motoristas que realizam transportes em nome de empresas. Um ponto importante é que as decisões tomadas internamente pela empresa estão a critério dos gestores, mas deverão atender às normas trabalhistas vigentes no país. Ou seja, acordo em relação aos descontos para o pagamento da multa podem ocorrer entre empregado e empregador. No entanto, uma coisa é clara: o nome do motorista sempre deverá ser informado aos órgãos e isso não deve ser negociado. Até mesmo porque a empresa poderá ter muitos prejuízos, como é o caso da não indicação de condutor, conhecida como multa NIC. Essa penalidade deverá ser somada à infração original, toda vez que a identidade do condutor não for informada pela empresa. A multa NIC está prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro em seu artigo 257. De acordo com esse artigo, se, após o prazo de 15 dias, o infrator não for identificado e sendo o dono do veículo uma pessoa jurídica, nova multa será lavrada ao proprietário. Portanto, quando a empresa não indica ao motorista, a autoridade de trânsito que enviou a notificação deverá penalizar o empregador. Um ponto importante que todo gestor de frota deverá estar atento é que a resolução determina que a multa NIC dispense a lavratura de um segundo auto de infração. Então, você, gestor, deverá acompanhar sempre a situação de sua frota. Assim como estabelecer uma relação de confiança com os seus motoristas para que eles avisem você caso desconfiem que possam ter cometido algum tipo de infração de trânsito. Isso evitará que você corra o risco de arcar com prejuízos que poderiam ser evitados. Cálculo da multa NIC. Calcular a multa NIC parece bastante complicado, mas saiba que é importante que todo gestor entenda como o CONTRAN determina que ela seja cobrada. A seguir, vou te mostrar como esse cálculo deve ser feito. Cálculo da multa NIC. Multa NIC é igual ao valor previsto multiplicado pelo número de infrações. Valor previsto para a multa original, número de infrações iguais cometidas em um período de 12 meses. Por exemplo, digamos que um motorista de sua empresa recebeu uma multa de natureza grave no valor de R$ 195,23 ao circular com um dos veículos da empresa. Caso você, gestor,
não realize a identificação de condutor em até 15 dias após receber a autuação, a empresa será penalizada com a multa NIC no valor de R$ 390,46. Se dentro de um período de 1 ano o mesmo veículo for flagrado cometendo a mesma infração de trânsito, o valor da multa deverá ser multiplicado por 2. Somando os R$ 195,23 da multa original mais os R$ 390,46 já previstos. Ou seja, o valor total a ser cobrado deverá ser de R$ 585,69 neste caso. Como você pode perceber, o prejuízo poderá ser enorme, principalmente levando em conta que há outros veículos na empresa. O prazo para que a multa NIC seja aplicada é de até 5 anos, conforme a Lei Federal 9.873 de 1999. Mas você sabe sobre quem cai a responsabilidade de pagamento da multa? Quem deve responder pela multa NIC? Sempre que uma multa de trânsito chega em uma empresa, é um momento de bastante tensão. Isso porque nem todo gestor sabe quais infrações devem ser de responsabilidade da empresa e quais devem ser respondidas pelo motorista. Pois saiba que é muito importante que todo gestor de frota saiba a diferença para que erros não sejam cometidos. Você precisa deixar claro aos motoristas que um veículo mal conduzido poderá representar para a empresa um grande risco. Imagine se, ao transportar uma carga importante, o motorista é parado na estrada por cometer uma infração de trânsito. Os prejuízos não serão apenas da empresa, mas também para os clientes que terão a sua entrega atrasada, caso a autoridade de trânsito retenha o veículo. Com isso, saiba que identificar o condutor é bastante importante, mas você também precisa identificar um jeito para combater as infrações. Uma boa maneira de fazer isso é ter um sistema que possa identificar qual colaborador estava conduzindo o veículo no momento da autuação. Além de, é claro, sempre consultar a situação do veículo no site do Detran do estado em que o automóvel está registrado. O artigo 257 do CTB, que versa sobre quais multas são de responsabilidade do proprietário do veículo e quais são do condutor. Conforme o inciso 2º desse artigo, a responsabilidade referente às características e regularizações do veículo será sempre do proprietário. Já o inciso 3º do mesmo artigo prevê que a responsabilidade sobre as infrações cometidas por atos ao volante é do condutor. Portanto, como você pode perceber, as multas cuja responsabilidade é do proprietário serão sempre relacionadas aos veículos. É o caso, por exemplo, das infrações de trânsito previstas no artigo 230 do CTB, referentes a conduzir veículo com elementos de identificação violados ou falsificados, sem placas de identificação ou com as mesmas sem condições de identificação, não licenciado ou sem registro. Essas infrações são classificadas pela lei como gravíssimas e as penalidades geradas por elas são 7 pontos na CNH, multa, apreensão e remoção do veículo. Todas as infrações de trânsito previstas acima são referentes à regularização do veículo, portanto, são de responsabilidade do proprietário. Infrações referentes às condições do veículo também devem ser de responsabilidade do proprietário. Um exemplo
é quando a empresa padroniza os veículos da frota, modificando a cor. De acordo com a legislação de trânsito, quando o veículo tem a sua cor de fábrica modificada, o proprietário deverá emitir um novo CRLV. Caso o agente de trânsito, ao parar o veículo, perceba que a mudança foi feita sem avisar a autoridade competente, deverá autuar o veículo em flagrante. E essa responsabilidade não deve ser do motorista, mas da empresa. Já os casos em que a penalidade deverá ir para os condutores são aqueles em que há má conduta. Um exemplo bastante comum é o excesso de velocidade. O CTB determina, em seu artigo 218, que, ao transitar com velocidade de até 20% acima da máxima permitida para o local, o condutor incorre em infração média. Isso gera uma penalização com multa no valor de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH. Se a velocidade exceder a máxima permitida de 20% a 50%, o condutor terá cometido infração grave, sendo punido com multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH. Entretanto, se a velocidade exceder 50% da máxima permitida para o local, o condutor terá cometido infração gravíssima. Isso vai gerar uma punição com multa de R$ 293,47 multiplicada por 3, suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão da CNH. Como você viu, estar atento à velocidade deve ser responsabilidade do condutor. Não há como a empresa controlar se o motorista está ou não obedecendo aos limites impostos nas rodovias pelo país. Portanto, quando o gestor receber o auto de infração indicando este tipo de conduta, já deverá identificar qual motorista foi responsável pela infração, podendo assim realizar a indicação de condutor e evitar receber a multa NIC. Recorrendo de multa NIC com o Dr. Multas. No decorrer desse vídeo, eu tentei deixar claro o quanto é importante ter controle da frota ao ser responsável pela gestão dos veículos da empresa. Isso irá fazer com que muitos problemas sejam evitados, como é o caso dos prejuízos com multas de trânsito. Entretanto, eu também sei que nem sempre é possível evitar ter alguns problemas com órgãos de fiscalização. Até mesmo porque, dependendo do tipo de transporte que você gerencia, os caminhos percorridos pelos motoristas são os mais diferentes em todo o país. Muitas vezes, o condutor não consegue se adequar às regras de trânsito de determinados locais do país em tempo hábil e acaba cometendo infrações de trânsito. Apesar do CTB ser o documento base para que sejam criadas as regras de trânsito, é permitido que todo Estado possa adequar suas medidas às condições e perfil de sua federação. Com isso, grande parte das multas de trânsito recebidas ocorre por falta de conhecimento. Saiba que, nessa situação, o primeiro passo como gestor é ter paciência. De nada adianta a empresa buscar alguma forma de penalizar o motorista. Chame o seu colaborador e pergunte quais motivos contribuíram para que a multa de trânsito fosse aplicada. Imagine, por exemplo, uma situação em que você, ao receber a multa, já faça a indicação do condutor sem confirmar com o motorista se as informações colocadas na notificação estão de acordo. Depois, ao mostrar ao colaborador, acaba sabendo que o motorista nem mesmo transitou pelo trecho indicado. Por isso, é importante sempre conversar com o motorista
e procurar entender os motivos que contribuíram para que a multa fosse aplicada. Portanto, mesmo que você, como gestor, possa ter perdido o prazo para fazer a indicação, poderá buscar uma maneira de cancelar a multa de trânsito, enviando um recurso de multa. E neste caso, eu posso ajudar você. Há 10 anos, eu ajudo muitos motoristas e empresas de frotas no Brasil e durante este período evitei que muitos condutores ficassem sem a sua CNH. Isso porque eu trabalho com uma equipe formada por mais de 50 especialistas em trânsito e que diariamente montam recursos com base na legislação de trânsito vigente. Você deve entender que os órgãos de trânsito, ao receberem um recurso de multa, esperam argumentações coerentes que demonstrem conhecimento em relação ao CTB. Por isso, é muito importante a relação entre o empregador e seus motoristas para que os dois lados possam evitar que o veículo fique na empresa sem poder circular. Com isso, a legislação oferece 3 oportunidades de recurso de multa. A primeira delas é a defesa prévia. O prazo para que a defesa seja enviada nessa fase é de, no mínimo, 15 dias após o recebimento do auto de infração. Normalmente, na primeira tentativa, são apresentados os erros cometidos pelos agentes de trânsito no momento da aferição. Caso o recurso não seja aceito na defesa prévia, o CTB aponta que a defesa poderá ser enviada à primeira instância, a JARE. Nessa fase, você estará enviando seus argumentos para o cancelamento da multa à JARE do órgão que enviou a notificação. O prazo para que o recurso seja enviado à JARE é de 30 dias após o recebimento da notificação de penalidade. Pode parecer bastante tempo, mas saiba que, para montar um recurso consistente, não é tão simples assim e nem todos os motoristas conseguem fazê-lo. Mas eu e minha equipe já estamos acostumados a resolver esse tipo de situação e somos capazes de acompanhar o seu caso. Fazemos isso desde a defesa prévia, passando pela JARE, até a segunda e a última instância, o CETRAN, que também tem como prazo limite para envio e julgamento 30 dias. Muitas pessoas acreditam que não há mais como vencer um recurso após ter tido a sua defesa indeferida nas tentativas anteriores. Entretanto, é importante saber e lembrar que não são os mesmos julgadores da JARE, ou seja, a interpretação poderá sim ser diferente e você tem grandes chances de ter a multa NIC cancelada. Mas não esqueça, os prazos devem ser respeitados. Não pense muito e envie a sua notificação para o meu e-mail. Caso você deseje saber mais detalhes sobre o recurso de multa NIC, ligue gratuitamente para 0800 6021 543. Eu espero ter deixado bem claro nesse vídeo que é possível cancelar a multa NIC. Eu apresentei para você que esse tipo de penalidade surgiu para que as determinações previstas no CTB fossem colocadas em prática em todas as situações. Você ficou sabendo que para veículos de empresas, as infrações de trânsito referentes às condições e regularizações do veículo devem ser respondidas pelo empregador. Já quando a autuação enviada apresenta que o erro foi em relação à conduta do motorista, o gestor deverá realizar a indicação de condutor para que ele seja penalizado. Caso não faça o procedimento, a empresa deverá arcar com a multa NIC, que será cobrada de acordo com o cálculo que eu apresentei neste vídeo. Você já teve problemas com multas desse tipo? Quais os principais desafios para quem é gestor de frotas?
Deixe aqui abaixo o seu comentário. Eu terei grande prazer em responder você. Quer ter acesso a mais conteúdo como este? Nos siga nas redes sociais. Espero que essa informação tenha sido útil e não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para ajudar outras pessoas.